Nesse vídeo eu vou explicar qual é a diferença dessas duas práticas, que podem inclusive ser confundidas, e eu vou também trazer aqui por quais razões existe essa confusão. Qual que é a diferença para o cérebro, se é que há diferença para o cérebro, entre rezar e a prática de mindfulness? E por que eu acho importante trazer essa diferença? Porque quando nós vamos ler, por exemplo, os artigos científicos, os cientistas eles colocam tudo junto, como mindfulness e rezar, como práticas espirituais. Mas na prática, no comportamento, elas são distintas. Durante a meditação, por exemplo, mindfulness é uma prática que inclusive pode ser executada além do espiritual, até por ateus. Ateus podem, de repente, fazer a prática de meditação. Por quê? Porque é uma prática de respiração. É uma prática voltada também, principalmente, ao sistema fisiológico. Então, você está respirando, você está fazendo exercícios mentais de esvaziamento, né? De repente deixar que os pensamentos corram pela sua mente, e tudo isso, essa capacidade meditativa, ela beneficia sim o cérebro. Ela traz ali uma maior concentração, ela diminui a ansiedade. Porém, esta prática, que é uma prática fisiológica, é uma prática de respiração, de regulação do sistema fisiológico também, é muito distinta de rezar, por exemplo. Durante uma oração, durante uma reza, né, durante uma prática, não é reza, né, porque existe também diferença entre reza e oração. E eu não vou explicar essa diferença aqui nesse vídeo, mas o que nós vamos falar aqui é sobre a oração, porque a oração é o hábito que as pessoas têm, por exemplo, de pedir a Deus algo, conversar com Deus. É uma comunicação direta com Deus, com a sua fé. Uma coisa que a meditação não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com conversar com Deus, não tem nada a ver com uma oração. E também a meditação não necessariamente ela é espiritual. A meditação ela pode ser somente, também vai da pessoa, pode ser somente uma prática fisiológica de respiração também, tá? Então é um assunto bastante complexo e pode existir confusão. Só que quando a gente vai ler os artigos, aí os cientistas, os pesquisadores, eles explicam que no cérebro, na atividade neuronal, por exemplo, a meditação e o ato de rezar das freiras ou o comportamento dos monges de meditar, ocorre no cérebro uma atividade neuronal muito parecida, né? Muito parecida. E aí eu vou falar sobre essa atividade neuronal. O que ocorre? Durante a prática de meditação ou durante o hábito de rezar das freiras, os lobos frontais no cérebro, eu vou colocar uma imagem aqui para que vocês visualizarem, os lobos frontais, eles falam acesos, eles são ativados. E os lobos frontais é uma região que tem, claro, amplas atividades, mas dentre elas é a atenção, tá? Então a atenção, vamos dizer, ela é ali ativada. Enquanto o lobo parietal, ele vamos dizer, atenuado. Ele diminui muito, drasticamente a atividade. E o que é o lobo parietal? O lobo parietal, ele é responsável pela integração sensorial. Ele é responsável por conectar, por nos conectar com as situações externas, por decodificar através dos nossos sentidos o mundo.
Ou seja, decodificar a visão, decodificar a audição, por nos conectar com o mundo. E através dessa conexão com o mundo, existe o self, né? Que é como nós nos vemos, como nós nos enxergamos aí neste mundo. Então, isso é atenuado, essa atividade é diminuída. Então, eles falam que por essa atividade ser diminuída, existe uma conexão, vamos se dizer, mais interna, mais consigo mesmo. Nos dois casos, nas duas situações, e eles falam que não tem, fisiologicamente, não tem diferença, mas são práticas distintas. Uma das práticas, que é rezar, por exemplo, envolve a fé, envolve crer em um Deus. Crer em um Deus envolve, muitas vezes, dependendo da sua religião, envolve o catecismo da igreja. A minha é católica, envolve o catecismo da igreja, envolve uma série de questões aí culturais que estão relacionadas. E é claro, você reza com algum objetivo, né? Você reza com algum objetivo que é muito além de obter uma tranquilidade, que é muito além de receber isso, receber essa calma em troca, né? Atenuar a sua ansiedade. É claro que isso acontece, isso biologicamente acontece, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas quando a gente reza, a gente está rezando por uma questão além do material, por uma questão metafísica, que os cientistas, quando eles vão falar sobre meditação, sobre rezar, eles não entram nessa questão metafísica, eles focam somente na questão do que eles veem ali nas máquinas, no computador. Mas a gente sabe que as máquinas, o computador que as máquinas conseguem interpretar, existe uma limitação. Existe uma limitação, porque como duas práticas que envolvem comportamentos totalmente diferentes no sentido de cada uma promover um envolvimento com a prática de maneira distinta. Uma envolve a fé e a outra, a pessoa pode até mesmo não ter fé e somente praticar ali regularmente a prática, o sistema fisiológico. Mas é claro que se você não tem fé e você vai rezar, você se beneficia menos. Os próprios estudos já evidenciam isso. E eu acredito que também, na própria meditação também existe isso. Eu acredito não, tem. Né? Tem pesquisa que mostra que tem pessoas que conseguem se aprofundar mais na meditação, elas são mais beneficiadas. Só que um envolve a fé, e o outro envolve também, a gente pode ver aí uma maior habilidade de regulação dos sistemas fisiológicos. Pode ser isso. Então é bem complexo, mas tem as suas diferenças. A gente não pode dizer que é tudo a mesma coisa. Assim como as religiões não são todas a mesma coisa, né? São todas iguais. Essas práticas, elas são distintas, com objetivos distintos, e quem reza tem também as suas crenças do hábito de rezar, que é muito além de benefícios fisiológicos, não é mesmo? Então é interessante a gente fazer essa diferenciação e incluir dentro dessa reflexão a nossa visão sobre a espiritualidade, a nossa visão, a nossa crença, a nossa fé, e a gente também entender como que esses sistemas funcionam, como que esses sistemas nos impactam. Tanto rezar quanto meditar traz benefícios, traz regulação emocional. Os estudos, por exemplo, eles trazem resultados que uma pessoa que ela está passando por uma dificuldade, que ela está ansiosa por conta de um problema, quando ela reza, após rezar, por exemplo, os grupos que rezaram, que participaram desses estudos, eles conseguiram ter uma rotina muito mais ordenada, eles conseguiram parar de pensar no problema, porque eles rezaram e conseguiram fazer outras coisas, comparado com pessoas que não têm essa prática, com pessoas que não tiveram essa prática. E aí tem uma explicação além do fisiológico, tem uma explicação nisso que se chama fé.
Quando a gente reza, a gente está com fé, a gente está confiando de que tem um Deus, que existe Deus e que Deus está cuidando daquela situação pra gente, de que aquela situação, de que aquele desafio está nas mãos de Deus. Por isso que nós conseguimos ter mais tranquilidade nas outras tarefas, tá? Essa é a explicação de quem reza. E durante uma meditação ocorre também diminui a ansiedade quando você tem um problema e você vai ali meditar. Só que pode acontecer também de você estar extremamente nervoso e ansioso, a gente não tem total controle assim do nosso sistema fisiológico, e não conseguir meditar, ter mais dificuldade de meditar profundamente, a não ser que você seja um monge, um budista, que ali você vai meditar e vai conseguir, independente do que esteja passando na sua vida, tá? Rezar, você vai conseguir rezar mesmo em aflição. Na realidade, quanto mais aflitos, mais a gente sente a necessidade de rezar, não é mesmo? Então é o contrário aí. Quem reza se beneficia nesse sentido. A meditação é algo que exige melhor uma regulação emocional. É para um grupo específico de pessoas, é para um grupo de pessoas que consegue ter esses benefícios independente do que ela esteja vivendo, né? Eu, por exemplo, eu não tenho o hábito de meditar. Também não tenho dificuldade de meditar, só que eu procuro me beneficiar através de rezar todos os dias, porque aí eu me associo, eu me relaciono mais com a minha religião, que é católica, tá? Eu vou trazer mais vídeos falando sobre a visão científica em relação a práticas espirituais, até porque existem muitos mitos também de que as pessoas que falam sobre espiritualidade espalham. Um dos meus objetivos é desmistificar esses mitos, e não é tudo a mesma coisa. Meditação e rezar não é a mesma coisa. As religiões, elas não são todas iguais, elas são diferentes culturalmente. Então a gente tem que respeitar isso, e quando a gente fala que na atividade neuronal é a mesma coisa, é porque nós ainda não compreendemos ali as máquinas que nós temos hoje de imagem, as máquinas que veem a atividade do cérebro não conseguem fazer essa diferenciação. Mas na prática é importante compreendermos que existe uma diferença, tá? Tem uma diferença. Você reza. Rezar é um hábito metafísico, é um hábito além dessa questão fisiológica da meditação, que pode ser, a meditação ela pode ser, dependendo da pessoa, se a pessoa não é um monge, não tem nenhuma ligação budista, não tem nenhuma religião específica, pode ser apenas uma prática fisiológica. Traz benefícios? Traz. É para todo mundo? Não. E rezar, se você tem fé, se você não só acredita em Deus, mas se você tem fé, principalmente, é democrático, é para todo mundo, né? Para quem se entrega. Então, a gente pode receber também os dois benefícios. Era isso que eu queria explicar para vocês sobre essa diferença entre meditação e rezar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e siga a página Neurociência Acessível para você aprender mais sobre o cérebro, sobre como essa máquina funciona. Até!